Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para a gente falar um pouquinho da palavra do Senhor. É tão gratificante quando o Senhor fala aos nossos corações, quando Ele nos dá uma palavra que vai de encontro e de confronto àquilo que a gente tem vivenciado. E hoje eu quero falar para vocês de uma palavra que está em Mateus 18, 21. Vai lá, confere na tua Bíblia aí a palavra, tá bom? Diz assim: a parábola do servo incompassivo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E quando tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido pela íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então o seu servo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu servo o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão e as suas ofensas. Eu gosto bastante desse texto, ele esclarece muito como a gente vive. Por quê? Porque nós aprendemos que nós devemos perdoar, nós aprendemos que nós devemos ser perdoados, nós aprendemos que devemos perdoar 70 vezes 7, como diz a palavra do Senhor. Mas como nós temos perdoado o nosso próximo? Como nós temos perdoado? Temos perdoado da mesma forma, com a mesma intensidade que queremos esse perdão, talvez de alguém? E daí eu fico pensando, esse servo, ele tinha todas as oportunidades, ele teve a oportunidade de ser perdoado pelo seu senhor. A dívida dele era altíssima, e essa dívida iria ter que colocar sua esposa, seus filhos, seus outros servos, todos para pagar. Mas em compaixão a esse homem, esse senhor foi e perdoou. Só que ao sair dali com esse perdão, ele encontrou um que devia menos que ele, mas que devia a ele. E ele não quis perdoar. Ele não usou dessa mesma compaixão para ter esse perdão. Como nós temos nos portado diante aos nossos acusadores, aos nossos
malfeitores, aos nossos amigos, aos nossos inimigos, a pessoas que talvez machucamos e nem sabemos que machucamos. Como temos nos portado? Na oração do Pai Nosso, diz assim: perdoai, algumas versões, as nossas dívidas, outras as nossas ofensas. Assim como perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A palavra, ela é muito clara. Você vai ver vários textos bíblicos que falam a respeito do perdão. Um deles também está sobre a mulher adúltera, que o Senhor está lá rabiscando na terra, enquanto todos querem crucificá-la, querem apedrejá-la, e o Senhor está lá. E alguém questiona o Senhor: Senhor, o Senhor não vai falar nada? E ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a hora que ele percebe que ninguém ali poderia pegar uma pedra para atirar, ele olha para essa mulher e diz: vai e se conserta. Eu não vou te acusar. Ou seja, o Senhor disse a ela: eu te perdoo, vá e não faça mais. E se você folhear a Bíblia, você vai achar inúmeros textos que realmente falam sobre esse perdão. E o que eu quero dizer para você hoje, e que veio muito forte ao meu coração pela experiência que eu passei nesse último final de semana, é: o perdão é libertador. O perdão é algo que todos os dias temos que praticar. Todos os dias temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Todos os dias temos que pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros. E Ele nos perdoa. Mas daí nós nos deparamos com alguém que talvez nos fez algo, nos decepcionou, nos acusou, nos entristeceu, e a gente não usa essa mesma medida para perdoar. Então, o perdão, ele não é somente para quem é liberado, para a pessoa que eu chego. E quantas vezes você, mesmo sabendo que talvez não teve culpa, você tem que ter o primeiro passo de pedir perdão. Porque às vezes aquela pessoa está triste com você, está magoada com você, e o teu simples me perdoa liberta essa pessoa de cadeias que estão aprisionando a vida dela. Então precisamos ter a humildade de compreender que o perdão às vezes liberta para quem pede e para quem ouve. E não é feio, não é assinar um atestado de culpa. Porque muitas pessoas pensam assim: eu não vou pedir desculpa, eu não errei. Aquela pessoa que veio me pedir desculpa. Isso não é um atestado de culpa. Isso é um atestado de uma comunhão, de uma intimidade maior com o Senhor. De compreender que é assim que você gostaria de ser perdoada ou perdoado. Que é assim que você enxerga as oportunidades que o Senhor te dá. E por isso, nessa tarde na qual eu estou gravando esse vídeo, eu sei que tem pessoas que irão assistir e Deus vai tocar no seu coração nesse momento que você estiver vendo. Deus vai olhar para você e dizer assim: sabe por que tem coisas que não andam acontecendo na sua vida? Sabe por que tem coisas que estão fechadas, estão amarradas? Porque você não está liberando perdão como eu tenho te perdoado, o Senhor diz. Você não tem aceitado perdoar porque você acha que aquela pessoa está em dívida com você, mas você está em dívida comigo. Lá naquela cruz, o preço pago foi muito alto, o preço pago foi muito caro pelo perdão dos teus pecados, dos meus pecados.
mas eu não tenho usado essa mesma medida para perdoar o meu irmão que talvez passou por mim e não me olhou, que talvez falou algo de mim com outras pessoas e chegou até os meus ouvidos, e você ainda não quer liberar perdão. E eu posso te dizer que eu venho de uma família, de uma geração que é muito dura nesse sentido. A gente sempre achou que era sinal de fraqueza pedir e receber o perdão. E com o passar dos anos, conforme Deus foi ali pegando o meu barrinho e me moldando, Deus foi colocando em mim essa diferença, essa forma de enxergar o meu próximo como eu gostaria de ser enxergada por Deus. E eu percebo que quão pequena, quão sem o mínimo de merecimento eu tenho diante do Senhor. E todos os dias o Senhor diz assim para mim: filha, te perdoo 70 vezes 7. E a hora que eu saio da presença dele ali, eu me deparo com as pessoas e o Senhor fala: lembre-se, eu te perdoei. E é tão bom quando você tira de você aquele peso, aquela carga que te faz você se entristecer, que faz você estar longe da presença do Senhor, porque não se engane, quem não libera perdão não tem como ter intimidade com Deus. Quem não libera perdão não tem como as suas orações passarem do céu. O céu se cobre de bronze e nesse bronze as tuas orações não passam dali. Não tem como você estar próximo a esse Senhor maravilhoso se você não perdoa o teu próximo. Se você continua carregando correntes de ofensas, correntes de, ele me fez algo, ele me magoou, isso não deve mais fazer parte da sua vida. E você sabe que nesse último final de semana nós tivemos um evento aqui de mulheres e Deus me trouxe à memória uma pessoa que eu amo demais, uma amiga muito querida minha. E eu lembrei que num determinado momento eu a magoei. Mas na minha imaturidade eu achava que eu estava com a minha razão. E eu lembro que eu desci, fui falar com ela e eu falei assim: me perdoa. E eu falei: me perdoa porque eu errei com você. E ela me disse exatamente assim: eu realmente tinha mágoas a teu respeito. Mas Deus foi tratando comigo. Só que para mim aquilo foi tão libertador, porque realmente eu abri mão de algo por uma bobeira, por uma intolerância, por uma imaturidade da minha parte. E não é feio reconhecer, não é feio, nós somos seres humanos e como seres humanos nós nos deparamos cometendo erros constantemente. Mas para mim o meu coração ficou tão leve, tão leve. E de repente eu olhei para uma outra pessoa que me fez muito mal durante a minha vida. E ela estava ali. E eu fui e abracei essa pessoa, mesmo sabendo que o meu coração tinha muita tristeza com ela. Mas da mesma forma que eu recebi o perdão dessa minha outra amiga, eu tive que entender que eu também tinha que perdoar a outra pessoa. E foi tão maravilhoso, foi um resgate tão grande, foi um resgate de olhar para os olhos dessa pessoa e ver que também havia arrependimento nela, mas que talvez nunca ela fosse falar comigo. Mas eu tenho que fazer aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. E eu quero deixar essa mensagem para você. Talvez você está ouvindo e você se sente o dono da razão. Como ser humano é capaz de achar que ele sempre está com a razão.
como o ser humano é capaz de achar que estamos sempre em débito ou em crédito, vamos dizer assim. Nós nos achamos merecedoras demais de coisas boas e nos achamos sempre lesadas quando algo é ruim. Mas isso só quando é com a gente, quando é com o próximo, não. Então você que está ouvindo essa mensagem, ora nesse momento, coloca diante do Senhor o que tem pesado o teu coração. Talvez nesse momento você lembre de alguém no qual você já machucou muito e você deva pedir perdão. E talvez nesse momento também Deus te traga ao coração pessoas que te ofenderam muito. Ligue para essas pessoas, peça perdão também. É claro, talvez você escute coisas que você não goste, mas isso já é com ela, é como esse servo que a gente acabou de ler. Você decide o que você vai fazer com isso. Se haverá uma mudança em você, ou se você vai ficar remoendo, ela não me perdoou. Você fez a tua parte. A partir do momento que cada ser humano entender que ele fazendo a parte dele, aí já não é mais, essa corrente já não prende mais. Aí é a próxima pessoa que realmente vai ter que se resolver com isso. Você vai ver que nós conseguiremos um mundo diferente. Ah, mas pastora, talvez isso é uma utopia, é uma ideia de um mundo cor-de-rosa. Eu ainda acredito neste mundo. Eu ainda acredito que pessoas vão começar a se colocar no lugar das outras. Você quer ver um mundo que a gente teria, eu não vou dizer perfeito, que perfeição só o nosso Senhor, mas um mundo maravilhoso no qual pudéssemos viver se todo ser humano, antes de fazer algo, se perguntasse: eu iria gostar que fizessem isso comigo? Nós teríamos um mundo melhor. Nós teríamos um mundo mais tranquilo, mais preocupado uns com os outros. Ah, mas isso é utopia. Pode ser. Mas eu ainda acredito que possamos mudar o mundo. Eu sempre falo para o Senhor: Senhor, não me permita passar por essa geração, que é a minha geração, sem fazer a diferença na vida de alguém, sem mudar o pensamento e a forma de alguém ser. Então eu faço com as pessoas o que eu gostaria que fizesse comigo. Eu sou daquela opinião que as pessoas, elas são uma reação. Se eu tratá-las com ira, com indiferença, com maldade, elas me retribuirão dessa forma. Se eu tratá-las com amor, com carinho, com simplicidade, elas me retornarão dessa forma também. Então eu todos os dias escolho ser uma pessoa diferente. Ah, mas alguém me viu e não, você não era dessa forma. Realmente, eu não era. Eu era uma pessoa na qual eu jamais gostaria que as pessoas fossem. Eu era uma pessoa intolerante, eu era uma pessoa reativa, eu era uma pessoa que não tinha nada de bom para oferecer. Mas eu precisei me moldar à nova pessoa que eu sou. Essa nova pessoa, ela quer ter a imagem e a semelhança do Senhor. Ela é falha, ela todos os dias merecedora, não por mérito meu, mas merecedora por um Senhor que na cruz pagou os meus pecados. Então, eu todos os dias eu peço essa graça ao Senhor, que Ele me perdoe e me permita perdoar, me permita ser diferente. Então quero orar com você agora. Talvez nesse momento você está com o coração tão triste, talvez você já tenha chorado a noite toda e doeu na tua alma, doeu no teu coração.
eu falo que o sentimento de perdão ou de perdoar, ele vem toda com contexto na sua vida, com traumas, com rejeições, e aquilo fica ali te machucando, porque o inimigo, ele é tão astuto que ele sabe exatamente aonde ele vai entrar na ferida e vai machucar. Só que nós precisamos combater isso. E como a gente combate? A gente combate entendendo quem nós somos diante do Senhor. Nós combatemos isso entendendo que o Senhor pagou preço e pagou preço de cruz na nossa vida. Essa história que a gente vai aprendendo conforme os anos vão passando, que o Senhor foi para a cruz e depois da cruz ele ressuscitou, é até uma história bonita de se contar, mas ela não é bonita. Ela foi história de sofrimento, ela foi uma história de dor, ela foi história de um homem que estava na terra como homem, e como homem ele sentiu no corpo a dor, sem merecer aquilo. Ele sentiu aquela dor porque ele sabia que nós precisaríamos de ajuda e que nós não iríamos aguentar o que ele aguentou. E ele disse: Pai, eis-me aqui. E quando ele ressuscita porque ele é filho do rei. Ele é filho de um Deus Altíssimo. E ele diz assim: eu passei por isso no lugar de vocês. Então não é justo que vocês condenem outras pessoas por coisas tão pequenas que te fizeram. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Talvez hoje seja um momento até de liberar perdão, um momento de agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por mais esse momento na Tua presença. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor tem feito, sim, grandes coisas através desses vídeos gravados. Eu sei que o Senhor tem falado ao coração de muitas pessoas. Eu sei que o Senhor tem se revelado a essas pessoas, Pai. Eu sei que o Senhor tem colocado sobre a vida delas um entendimento maior da Tua palavra. Peço ao Senhor nesse momento que da mesma forma, Senhor, que perdoarmos, venhamos ser perdoados. Pai, que o Senhor venha colocar em nós um coração disposto a perdoar. Que todos os dias possamos perdoar 70 vezes 7. Assim como todos os dias o Senhor nos perdoa dos nossos pecados. Pai, visita agora essa pessoa que está assistindo esse vídeo e abençoa, perdoa todos os pecados. Coloca no coração dessas pessoas uma necessidade em perdoar, Pai. E eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandiosas através desse vídeo. Não porque eu sou merecedora de forma nenhuma, Senhor, mas porque eu tenho entendido que o Senhor é quem comanda a minha vida. E também tenho entendido que o Senhor tem comandado a vida de muitos que estão assistindo agora esse vídeo. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada perdão que o Senhor me dá diariamente. Obrigada por cada perdão que o Senhor dá a quem está vendo esse vídeo diariamente. E que eles possam usar isso para praticar o perdão. Pois o perdão é, Senhor, libertador. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Isso aí, agora é só você praticar o que foi dito. Talvez esse vídeo de hoje foi até um pouquinho mais comprido, mas era necessário. Era necessário para você entender muitas coisas. Até o próximo e não esqueça, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, manda para outras pessoas se inscreverem. Eu sei que nós estamos num trabalho de formiguinha, mas vai dar certo. Para a honra e glória do Senhor. Beijos a todos, até o nosso próximo vídeo.